Bom dia, Steve! É sempre um grande prazer tê-lo aqui no canal. Todo o seu conhecimento é realmente um presente para todos nós aqui no canal e tudo mais. Bom dia, Gabriel. É sempre um grande prazer para mim também. E cada vez que falamos em português, meu português está pior. Piorando, sempre piorando. Não, porque nunca uso o idioma. Mas quero falar mais em português, então hoje é uma ocasião para mim de falar em português. Muito prazer. Muito bom. Não, mas a questão também que é muito legal também saber, né? É que, bom, primeiro, você é perfeitamente compreensível. Sim, vai misturar palavrinhas aí de espanhol ou de italiano. E tudo bem. Mas agora, por exemplo, eu faço exatamente a mesma coisa em vários idiomas. Por exemplo, quando eu falo holandês, vão entrar ali palavras do alemão, do inglês, assim. Por quê? Porque eu não pratico tanto o holandês, se bem que em certos pontos eu acho que eu falava muito melhor que agora, mas é uma questão... E não só isso também, eu acho que é muito válido para quem está aprendendo inglês, ver que isso... se você falar bem, se você conseguir se expressar em inglês do jeito que o Steve está se expressando em português, já é espetacular. E a gente pode, assim, misturar as coisas, cometer uns errinhos, não tem problema algum. Mas, dito isso, eu acho que Steve, o seu português está sensacional, mas como você falou, quanto mais praticar, melhor você terá. Né? Sim. Me parece que acho que há uma situação no inglês que é diferente dos outros idiomas. Primeiro, eu tenho feito muitos negócios com pessoas da Alemanha, da Suécia, da Japão, que sempre falavam com dificuldade ou com erros, como eu quando falo português. E para mim não era nenhum problema para comunicar, porque a coisa mais importante no uso de idiomas, de línguas, é, primeiro, a compreensão, segundo, a possibilidade de comunicar o que você quer dizer, ok? Com erros, menos importante. Mas, é uma situação com o inglês, acho que as expectações são mais altas com o inglês que com outros idiomas. Se eu falo japonês, não só russo, as pessoas, não a gente é nós. As pessoas vão dizer, que legal, você fala muito bom, muito bem. Mas com o inglês, creio que as pessoas têm uma expectação de querer falar sem acento, sem erros. E sem sotaque. Isso não é possível, mas creio que o inglês é o idioma mais internacional, então as pessoas querem falar a um nível muito alto, que não é o caso por outros idiomas que eu por exemplo, falo. Que pensas você? Eu concordo plenamente. O nível da expectativa é mais alta, né? Especialmente, por exemplo, no Brasil, tem uma situação assim que, especialmente no passado, tinha muita gente que zoava muito, fazia muitas brincadeiras, por exemplo, em relação a se alguém tem um sotaque forte em inglês, e muitas vezes, assim, até alguém que fala muito bem inglês, com um sotaque forte, daí ia ter gente criticando, falando, fala muito mal, não sei o que, mas geralmente quem critica fala muito pior, geralmente. Então, é uma situação bizarra. Mas a questão realmente é a seguinte, que, primeiro, né, esse nível de expectativa é bem interessante, e segundo, exatamente como você falou, por exemplo, quando eu falo um pouco de... Tcheco é um idioma que eu acho que talvez eu cheguei ao A2, então é um nível bem básico. Se eu falar algumas palavras de tcheco, para uma pessoa da República Tcheca, a pessoa vai ver, nossa, você fala muito bem, que espetacular, tal, velho. Mesmo sendo que o meu nível é super básico, né? Vai ter uma reação, mas agora, se alguém falar algumas palavras de inglês, não vai ter a mesma reação de um americano ou de um inglês ou
de uma outra pessoa, geralmente, né? Porque o nível de expectativa é bem mais alto. Porque é muito mais comum que as pessoas não de língua inglesa falam bem o inglês. Então, expectativas mais altas. Mas, para mim, uma pessoa que fala bem, que usa palavras de inglês, usa o idioma bem, de uma maneira inteligente, essa pessoa, com um sotaque, é mais impressionante que uma pessoa que fala com pouca sotaque, mas que não tem um vocabulário, que não pode expressar-se de uma maneira elegante ou inteligente no idioma. Então, para mim, em inglês, sobretudo, a utilização das palavras, das frases, a um alto nível é mais importante que o sotaque. Porque, por exemplo, o sotaque brasileiro é muito agradável a escutar. Muito agradável. Mas se a pessoa não pode encontrar as palavras e fala de uma maneira muito primitiva, é menos impressionante, ainda que o sotaque seja bem bom. Eu concordo plenamente. E não só isso, mas, por exemplo, até para quem for solteiro ou solteira e for brasileiro e estiver no exterior, geralmente o sotaque brasileiro em inglês é considerado muito charmoso pelos canadenses, pelos americanos e americanas, ingleses e inglesas, australianos e australianas. Quer dizer, é um sotaque muito fofo, um sotaque muito bonito, como o Steve falou. E realmente, assim, essa neura, essa questão assim, não, eu tenho que perder o sotaque, é algo secundário. A gente tem que primeiro, o Steve sempre fala isso, a gente tem que conseguir se expressar, né, e ser compreensível. Se for compreensível, beleza. Tente, logicamente, melhorar de pouco em pouco, mas leva um altíssimo nível de exposição para chegar num ponto no qual a gente vai perdendo o sotaque e desenvolvendo um sotaque mais neutro, que seja. Mas como o Steve falou, é muito mais impressionante ter um vasto vocabulário que a gente pode construir com essa exposição também ao idioma para falar. Steve, eu queria te fazer uma pequena pergunta sobre algo que eu venho falando bastante sobre esse tema nos últimos meses. Eu vi que você, no seu canal, você tem umas tiradas e umas ideias muito boas sobre o assunto. Que é a questão de que muita gente fica presa no básico por anos, às vezes. Fica estudando o básico do idioma, fica estudando o material bem básico, ou até talvez, uma coisa que acontece muito com cursos de idiomas assim, mais tradicionais, ou livros, e até, por exemplo, no Canadá também, quando alguém está aprendendo espanhol em boas escolas, existe um foco muito grande em vocabulário que é bem inútil. Por exemplo, itens de banheiro, vou escovar os dentes, frutas no idioma, ou uma conversa no aeroporto e coisas assim. Então eu gostaria de ver as suas ideias sobre isso, basicamente. Sim. Porque eu venho falando bastante sobre o conceito de pular esse básico, de pular o básico no idioma. Sim. Sempre as pessoas dizem que é preciso aprender as coisas básicas na língua. Mas quais são as coisas básicas? As coisas básicas são o vocabulário, como os colores, que é muito difícil aprender os colores. Os números é também muito difícil, porque temos em nossas línguas maternais uma concepção das colores e das números que fez que é mais difícil. Em meu caso, aprender essas coisas, o nome de, não sei, como se diz, relações, padres, em certos idiomas, isso é muito básico, que el hermano grande, pequeña, tem outra, não, é básico é difícil ao início, não, ao princípio. Então, as coisas, ou também as estruturas básicas, é muito difícil aprender as estruturas básicas
quando comecemos, porque não temos nenhuma experiência com a língua. E essas coisas de estruturas básicas se vai aprender pouco a pouco, ao longe de estudar, de escutar, de ler essa língua muito tempo, não? E as coisas mais básicas que has aprendido, depois vai continuar a fazer erros nessas coisas. Mas o professor quer ensinar essa coisa, você tem que, esse é básico, em espanhol, ser e estar, ou em português. Mas é muito difícil essas coisas, e também se não pode maîtriser, como se diz em francês, não? Dominar esses conceitos, você pode continuar a comunicar, a compreender. A falta de dominância dessas coisas básicas não faz que não pode comunicar na língua. Então, porque não é necessário para progressar em aprendizagem do idioma. Então, tem que continuar com erros, com incompreensão, com incerteza, com todas essas coisas, e pouco a pouco o cérebro vai aprender, em prática, de querer dominar coisas básicas ao início. É mais importante continuar a escutar e ler e usar e falar com erros, e depois se pode focar-se um pouco mais nas coisas básicas. Sem dúvida. Uma coisa que eu acho muito interessante, exatamente o que você falou. Por exemplo, assim, aprender as palavras sobre parentes, né? Parentes, assim, sim. Por exemplo, em chinês, Gege, Didi, o irmão mais velho, irmão mais novo, esse tipo de coisa. Por exemplo, esse tipo de vocabulário. Agora, pode ser diferente assim, se você quer falar sobre a sua família e daí você estiver, por exemplo, em contexto, aprendendo em contexto, falando, o meu irmão mais velho, ele tem uma empresa, ou falar alguma coisa assim, legal, vai ser muito mais fácil. Mas, por exemplo, aprender as cores no idioma, vermelho, verde, azul, amarelo, é uma coisa que eu deixo para depois. Não vai ser meu foco, porque o meu foco inicial vai ser o quê? Eu quero falar. Eu quero ter uma conversa legalzinha com a pessoa no início, né, com a pessoa no outro idioma. Como o Steve falou, é muito importante ter aquela exposição, e muitas vezes eu vou ter uma exposição legal a um conteúdo que já vai ser mais intermediário. Mas daí também, logicamente, vai depender também da tolerância a barulho, né? Porque muitas vezes, assim, vai ter gente que vai falar, Gabriel, não vou, se eu estiver escutando ou assistindo algum material que vai estar num nível mais intermediário, eu vou me intimidar, não vou querer estudar. Mas existem métodos, existem jeitos de ter uma boa exposição e com paciência ir adquirindo o vocabulário. Exato. Mas muito bom, Steve. As suas considerações são sempre um gigantesco prazer de ouvir. Para mim também, grande prazer. O vídeo está ficando um pouco longo, então a gente infelizmente vai ter que cortar. Mas você sempre está mais que bem-vindo aqui no canal. E vamos fazer um vídeo em inglês. Muito obrigado. Até logo. Valeu, Steve.